ouvir a voz do Salvador. A ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se, sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras de lei, sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser o Cristo ministro de pecado? Certo que não. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Há uns anos, eu ia falar uns anos, mas são bons anos, talvez 93, 94, eu estava meditando aqui na igreja na epístola de Paulo aos Coríntios, na sequência, e lembro que um domingo foi pregado sobre aquelas pessoas que constroem a sua vida espiritual, elas fazem a sua construção numa casa de palha. É rápida, é barata, é prática, e se caprichar fica até bonito, mas uma casa de palha. Depois ele fala de outros que construíram a sua casa como de madeira, outro construiu como de bronze, outro construiu como de prata, outro construiu como de ouro. Então ele vai falando de materiais que nós usamos na construção da nossa vida espiritual. É importante que a gente reflita sobre isso. Nós estamos construindo a nossa vida espiritual todos os dias. Se a gente parar, nós vamos pensar, eu tenho construído a minha espiritualidade com coisa barata, ou eu tenho construído a minha espiritualidade com aquilo que é muito valioso. O apóstolo Paulo tinha escrito a carta aos Gálatas, porque ele diz assim: eu estou meio assustado com vocês. Vocês conheceram o Evangelho, creram no Evangelho, mas de repente vocês estão passando desse Evangelho com muita rapidez. Vocês estão na igreja, vocês permanecem crentes, vocês permanecem servindo ao Senhor, mas vocês estão mudando os conceitos essenciais do Evangelho. Cuidado, porque se vocês mudarem o conceito essencial do Evangelho, vocês podem construir a sua vida espiritual sobre base muito frágil. E as bases muito frágeis, quando elas recebem uma tempestade muito forte, elas não suportam. Uma das figuras que a Bíblia usa é a figura do fogo. O fogo que passa pela palha acaba com a palha. O fogo que passa pelo ouro deixa o ouro cada vez mais puro. Então o apóstolo Paulo para fazer uma comparação sobre o que nós estamos construindo a nossa fé. Qual é a nossa base? Qual é o verdadeiro evangelho que nós cremos? Quais são as características dessa primeira grande verdade? Qual é o evangelho que eu creio? Eu já conheci muita, aqui mesmo em Porto Velho, aqui mesmo na nossa igreja, eu já conheci gente muito crente,
ele chegou e encontrou o grande Cefas, Pedro. Pedro era um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus. Pedro era um dos líderes da comunidade. Pedro, ele tinha experimentado a lição da graça no episódio lá da casa de Cornélio. Pedro, no dia da discussão que eles tiveram em Jerusalém a respeito da circuncisão, o testemunho de Pedro foi muito importante, dizendo assim: olha, o Espírito Santo não vem apenas para judeus, o Espírito Santo agora alcança outras pessoas também. Pedro era uma autoridade, mas o apóstolo Paulo diz assim: só que chegou um dia, eu tive que resistir a Pedro, frontalmente, diante de outras pessoas, porque o Pedro estava lá, vivendo com os gentios, sentava e comia junto com os gentios. Ele era judeu, mas ele estava comendo junto com os gentios, porque ele entendeu que o evangelho agora, obrigado Viana, que o evangelho agora é o evangelho da graça. O Pedro entendeu que o que caracteriza o evangelho é a capacidade de amar o outro e entender que o outro, tendo o Espírito Santo, é seu irmão também. Mas os judeus, eles tinham um problema: o judeu não comia junto com outra pessoa que não fosse judia, porque não gostava de não judeu? Não, é porque eles tinham medo de que na comida deles tivesse alguma impureza que o gentio come. Eu vou numa festinha, esses dias ainda estava numa festinha aqui de uma criança, e aí tem os salgados, né? E aí eu tenho que pegar o salgado lá e abrir o salgado para saber se é carne, se não é carne, porque se for carne eu não como carne, e então não posso comer. Poder comer eu posso, mas eu não quero comer, eu decidi não comer. Então todo lugar que eu vou eu tenho que ficar avaliando, tem carne, não tem carne. E eu cheguei lá perto de Itapuã, lá em Itapuã, e perguntei na lanchonete: esse lanche aqui tem carne? E a mulher disse: tem carne. Aí eu falei: não, mas eu não como carne. Ela falou: mas tem esse aqui que é presunto e queijo. Ela disse: mas eu falei: mas presunto é carne. E ela falou: tem esse aqui que é de frango. Eu falei: mas frango também é carne. Aí ela olhou assim: mas o senhor também é enjoado, né, meu senhor? Porque era mais ou menos isso que o judeu fazia: eu não vou comer porque já pensou que eu como um negócio desse, tem um pedacinho de carne de porco, eu estou impuro. Já pensou se eu comer um negócio desse aqui, é peixe de couro, eu estou impuro. O apóstolo Paulo diz: cara, eu não acredito nisso. Não acredito nisso. O Pedro entendeu que isso tudo era coisa do passado, entendeu que isso não tinha mais sentido, que nós não vivemos mais sob essas regras, que não são essas regras que me salvam ou que tiram minha salvação. Por que o Pedro agora, ele estava vivendo tranquilamente? Aí chegaram alguns lá de Tiago, talvez porque Tiago mandou para alguma missão, eles eram da igreja de Jerusalém, eles chegaram lá, e na hora que chegaram lá, viram o Pedrão ali comendo, e aí o Pedrão disse: rapaz, eu vou me afastar aqui. Uma vez eu cheguei aqui logo quando eu cheguei aqui, eu cheguei na Calama ali, e aí tinha um irmão da igreja aqui que fumava, coitado, e ele estava com um cigarro na boca. Na hora que eu cheguei, ele pegou o cigarro assim, botou assim, apertou o cigarro, escondeu, e eu fiquei com dó dele, porque eu fiquei pensando: caramba, o que aconteceu com aquele cigarro queimando na mão dele, né? Mas ele deu jeito de apertar e escondeu o cigarro. Foi mais ou menos assim. Na hora que os lá de Jerusalém chegaram, o coitado do Pedro foi dando um jeito de se afastar, e a Bíblia diz que outros judeus estavam também, e diz que até Barnabé entrou nessa dissimulação. Era uma necessidade que eu não vou nem entrar nas questiúnculas aqui de como que deve confrontar, não confrontar, do erro do Pedro, nem vou entrar nessa discussão aqui, porque ela é muito longa. Eu queria trazer uma coisa aqui, irmãos: o que estava passando na cabeça do Pedro? Caramba, o evangelho não é da graça? Por que eu tenho que seguir a lei? A salvação não é pelo que Cristo fez, por que eu tenho que estar preocupado com o que eu vou fazer? Essa característica que o apóstolo Pedro estava vivenciando não estava claro, até o apóstolo Pedro pisou na bola. O grande apóstolo Pedro pisou na bola, e o apóstolo Paulo diz assim, que ele repreendeu, porque sabia que eles estavam fazendo a coisa errada, então ele clamou publicamente e diz assim: cara, você está vivendo como gentil, só que agora tu quer cobrar do gentil viver como judeu? Isso é uma incoerência da tua parte. Queridos, é importante a gente aprender essa primeira lição. O evangelho
que te salvou, o Evangelho que te faz filho de Deus, o Evangelho que transforma você de criatura em filho, é o Evangelho da graça de Jesus. Não existe regra, não existe igreja, não existe padrão, não existe pastor, não existe qualquer coisa humana que possa ser feita ou religiosa, seja na Bíblia, tudo que tem no Velho Testamento como regra para marcar a fé do povo judeu, não serve para a salvação do homem. O Evangelho é um Evangelho da graça, mas é um Evangelho que exige graça. Esse negócio de que eu sento aqui, mas eu não sento acolá, eu falo com esse, mas eu não falo com aquele, esses são os cristãos fariseus que ficam dissimulando, como diz o apóstolo Pedro, se escondendo, e diz, tem hora que eu faço isso, mas tem hora que eu não faço isso, se for na frente de fulano, esse mundinho de regras que nós criamos, e às vezes nós criamos para poder sobrevivermos na instituição, mas não é o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação é o Evangelho da graça. Quando a Nayara tinha 3 anos, eu doido para tomar cerveja, porque eu gosto de cerveja. A bebida que tem o sabor que eu mais gosto é cerveja, mais do que tereré. Doido para tomar cerveja. Aí eu fui lá e comprei uma latinha de cerveja sem sabor, sem álcool. Aí comprei a latinha de cerveja lá, escondi assim, comprei a latinha de cerveja, a Nayara, apressadamente, ela pegou a latinha e botou atrás ela tinha uns 5 anos, eu acho, talvez, ela colocou atrás de um canto assim e escondeu. Quando nós chegamos lá no caixa, eu fui comprar a cerveja, fui pagar a cerveja, ela já pegou, já botou no pacote. Quando nós chegamos em casa, ela ficou numa preocupação de esconder a cerveja, e eu falei para ela assim, minha filha, por que tu está escondendo esse negócio? Aí ela falou assim, se alguém ver. Aí eu peguei a lata de cerveja, morrendo de dó, com a dó, abri na pia assim e joguei a latinha de cerveja, né? E até hoje eu estou com esse sacrifício de não tomar cerveja por causa da Nayara, porque a Nayara não suporta que alguém tome cerveja, a Nayara não gosta de cerveja, e aí eu não tomo cerveja porque eu não quero desagradar a Nayara. Aí quando eu fui lá na Alemanha ninguém oferece café, ninguém oferece tereré, ninguém oferece nada desse negócio, só oferece cerveja. Eu liguei para a Nayara e falei, Nayara, tu vai ter que liberar aí, minha filha, porque eu agora vou ter que me contextualizar aqui, né? E aí tomei cerveja para caramba na casa dos irmãos lá, tudo, né? Irmãos, isso é uma regra para a nossa sobrevivência institucional, isso não tem nada a ver com a nossa salvação. Isso são regras culturais, são regras para as nossas sobrevivências, não tem a ver com a nossa salvação. Então, a gente tem que parar e tomar cuidado, porque senão a gente fica olhando a vida dos irmãos e fica estabelecendo lei para os irmãos, e aí tem que ficar se escondendo, e o apóstolo Pedro se tornou mestre disso na hora, e por isso foi confrontado pelo apóstolo Paulo. Segunda coisa do Evangelho dentro desse texto, ele é o Evangelho que a gente se apropria dele pela fé, não tem outro jeito. Se você pegar o texto, o apóstolo Paulo vai sair dessa discussãozinha, entra em doutrina no versículo 16, dizendo, sabendo o seguinte, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei. Se você pegar os 10 mandamentos, colocar na tua frente e pensar assim, eu vou me esforçar para ser salvo, cara, eu tenho que me esforçar para ser salvo, só são 10, não é possível, se eu pegar essas, não é possível que eu não vou pegar essas 10 regrinhas aqui e não vou dar conta. Se você for esperar ser justificado pelas 10 regrinhas dos 10 mandamentos, está perdido, porque nós não somos justificados por nenhuma obra de lei, ainda que eu invente mais outras tantas leis quanto os judeus fizeram, aquilo não vai ser, todas as vezes que eu olhar para os 10 mandamentos, eu só vou me sentir mais culpado, cada instante que eu olho para os 10 mandamentos, eu percebo o quanto é horrível a minha situação, e pior é que eu vejo a tua situação pior do que a minha ainda, porque eu sempre acho que o outro está pior.
E aí a gente entra num estado de miséria tão grande que é preciso que a gente compreenda que nenhum sistema legal vai me justificar. Ele vai usar uma outra expressão dizendo que é mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu preciso crer em Cristo. Crer, primeiro, eu creio que aquele guri que nasceu lá em Belém e foi criado lá em Nazaré, filho do seu José e filho da dona Maria, eu creio que aquele guri que foi criado nas terras de Nazaré, viveu nas poeirentas estradas da Palestina, eu creio que aquele guri que foi julgado lá como alguém que estava criando problema para eles, eu creio que aquele guri que foi preso naquela cruz era verdadeiramente o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o Deus que se encarnou e veio viver entre nós. Eu creio que quando Ele morreu naquela cruz, não foi um acidente da história, mas foi o sacrifício vicário daquele que morreu na cruz por causa de mim, porque eu creio que sou pecador. Eu creio que Ele ressuscitou. É meio doido isso. Eu creio que Ele ressuscitou. Eu creio que um dia, que eu não sei quando, porque já faz 2000 anos que dizem que Ele ressuscitou, e pode demorar mais 2 anos, ou mais 2000 anos, ou mais 20.000 anos, eu creio que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Se eu creio, o apóstolo Paulo diz assim, que eu agora, através da minha fé, eu me apropriei da justificação. Eu não sou justo, você não é justo, ninguém é justo, e nenhum sistema de regra vai nos tornar justos diante de Deus, mas, através da fé, eu tomo posse da justificação que Deus me dá. É uma questão de fé, não é uma questão de prática. É uma questão de fé, não é uma questão de obediência. Me perdoem aqui os irmãos que são mais dedicados à obra da santificação. A sua santificação é consequência da salvação feita pela graça através da cruz de Jesus Cristo, e aqui só toma posse dessa justificação quem crê. Então, o apóstolo Paulo vai deixar claro essa ideia, dizendo assim, que se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro de pecado? Certo que não. Sabe por quê? Porque o judeu acreditava o seguinte, nós somos judeus e eles são pecadores. Agora, o apóstolo Paulo está sendo meio cínico um pouquinho aqui, porque diz assim, cara, se nós judeus cremos, mas se Jesus está atuando nos pecadores sem as obras da lei, então Jesus está ministrando em pecado? Paulo diz, não, por quê? Porque a obra da salvação, ela não se dá através do ser humano, ela se dá a partir do próprio Cristo. Então, não é uma obra que acontece a partir do pecador, é uma obra que acontece a partir de Cristo. Não é a tua obra que te apresenta diante do Pai, é o que Jesus fez por você diante do Pai. Portanto, a obra não é uma obra dos pecadores, é uma obra nos pecadores. É aquilo que Jesus Cristo fez por você. Então, eu preciso entender que o Evangelho é um Evangelho da graça, que manifesta a graça, e é um Evangelho que acontece pela fé. Não tem outro jeito, é pela fé. Mas eu preciso entender uma outra coisa, irmãos. O Evangelho, ele é o sentido da nossa existência. O Evangelho é o sentido da nossa existência. Toda essa verdade teológica, toda essa profundidade espiritual, não é alguma coisa para eu simplesmente colocar no meu conjunto de conceitos.
Porque conceitos que não se transformam em práticas, eles viram, o apóstolo Paulo vai usar a expressão lá em 1 Coríntios, né, um som vazio, não serve para nada. O evangelho que nasce no coração de Deus e que alcança o teu coração, precisa tomar conta da nossa vida, e isso se transformar em tal intensidade, que a gente poder falar, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Cara, eu vou dizer uma coisa para você, Pedrão, vou dizer uma coisa para vocês, igreja da Galácia, todo esse conjunto de leis, todo esse conjunto de regras do Velho Testamento, todo esse conjunto de coisas, eu morri para isso. Eu morri para isso, não no sentido de que ele nega o valor, por exemplo, dos 10 mandamentos, mas nega no valor de que aquilo não tem influência mais sobre a minha salvação. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que a lei mata. Ele diz que a lei, quando ela acontece, ela é perfeita, mas quando ela bate em mim, ela é imperfeita, porque ela não é capaz de me santificar. A lei não é capaz de me tornar mais justo. Então, o apóstolo Paulo diz assim, eu resolvi morrer para a lei e viver para Deus, e agora eu digo, eu estou crucificado com Cristo. Eu já fui, eu já morri, eu já acabei. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu já vi pregações a respeito desse texto, talvez até eu já tenha pregado, e quando a gente prega fora do contexto grande, tem hora que a gente dá uma forçada em algumas coisas, né? Mas Cristo vive em mim, não é que agora eu sou tão santo, tão perfeito, aliás a lição de hoje maravilhosa quanto a isso, não é que eu sou tão santo e tão perfeito que eu sou igual a Jesus, é que toda a minha vida está depositada em Jesus, toda a minha confiança está depositada em Jesus, todos os meus conceitos estão submissos ao conceito de Jesus, tudo o que eu sonho tem que ser um sonho a partir de Jesus, tudo o que eu quero tem que ser alguma coisa submissa à existência de Jesus na minha vida. Eu não quero qualquer coisa que não tenha Jesus como centro da minha vida, porque se tiver qualquer coisa que na prática da minha vida não pode ser baseado na força, no poder, na essência do Evangelho, aquela coisa não tem valor. Então, ser cristão é pegar todo esse poder do Evangelho e transformar numa coisa prática quando ele acontece na vida, na profissão, no trabalho, na amizade, no sonho, no casamento, no meu esporte. É quando eu paro para dizer assim: Cristo vive em mim. Eu não estou dependendo de nada mais meu, eu estou vivendo por causa de Jesus. Eu estou vivendo através de Jesus e eu estou vivendo para Jesus. Hoje de manhã, a gente cantou uma música aqui, e eu fiquei pensando na música depois, a gente poder cantar, a terra vai um dia contemplar, caramba, esse negócio mexe comigo, parar aqui e pensar que um dia Jesus vai voltar. O meu coração é um coração de Jesus. Se eu creio no Evangelho que demonstra graça, não o Evangelho que sai julgando pessoas, avaliando pessoas, não é o Evangelho que depende da minha obediência, depende da graça, da fé, e é um Evangelho que se transformou no sentido da minha existência. Eu vivo no Evangelho, eu vivo pelo Evangelho, eu vivo para o Evangelho. E aí eu paro e penso: eu sou crente? O Evangelho faz diferença na minha vida? O Evangelho determina minhas escolhas?
O Evangelho determina meus sonhos? O Evangelho determina como eu crio meus filhos? O Evangelho determina minhas amizades? O Evangelho determina minhas práticas lá fora? Todas as vezes que o Evangelho for a essência da minha vida, eu entendi que Cristo vive em mim. Agora, se eu começo a achar que eu posso viver uma vida alheia a Cristo, e frequentemente a gente faz isso, de vez em quando tem alguma coisa que a gente faz que não tem nada de Evangelho, e a gente se volta para os pés de Jesus para dizer: Senhor, eu quero que o Senhor viva em mim, Pai, eu quero que o Senhor viva em mim, porque eu creio em Cristo, eu creio em Cristo, eu creio em Cristo. Eu não sou alguém que aprendi um conceito, eu sou alguém que experiencio esse conceito. Eu não sou alguém que sei a respeito de Cristo, eu sou alguém que Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo termina esse trecho dizendo assim, que eu não quero anular a graça de Cristo. Eu não quero anular a graça de Cristo. Eu não quero tentar destruir o que eu já passei, eu já destruí essa coisa do Velho Testamento. Eu agora estou vivendo na perspectiva da graça e eu não quero destruir. Sabe, irmãos, se você estiver construindo a tua vida cristã em cima de regrinhas, está construindo sob palha. Palha. Se você estiver achando que a tua salvação depende da tua obediência, madeira. Melhorou um pouquinho, madeira. Na hora que o fogo chegar, não sobra nada. Se você estiver construindo a sua fé, se você estiver construindo a sua experiência cristã, se você estiver construindo os seus sonhos, o seu futuro, na absoluta dependência de Jesus Cristo que morreu na cruz por você, é ouro. Deixa o fogo chegar, e quando o fogo chegar e passar pela tua vida, você vai estar mais puro do que antes, porque o apóstolo Paulo vai resumir muito bem isso, porque já não sou eu mais quem vive, é Cristo quem vive em mim. Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? A lição usou uma expressão do pequeno reino meu e o grande reino de Deus. A nossa luta não é contra, o grande reino de Satanás, é o grande reino que tem em nós. Quando a gente ainda quiser ser dono de nós mesmos e na nossa própria história, achando que nós seremos salvos pelas nossas regras, ou quando a gente resolve viver a partir da perspectiva do reino de Deus. Qual é o lugar que Jesus ocupa na tua vida? Isso vai determinar qual é o material que você usa na construção da tua história cristã. Eu queria que você dissesse para Jesus, qual é o lugar que Ele tem na tua vida.